Eu queria que você começasse a abrir a sua Bíblia em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 17. Aleluia. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Todo mundo abriu? Então vamos ler todo mundo junto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé e quê? Vocês estão lendo? Aleluia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? E eu queria perguntar para você nessa noite. Para você, o que é fé? O que é fé para você? Alguns podem pegar a cola e ir lá em Romanos, capítulo 11, né? Mas ali não é para você, ali é para Paulo. Ou, na verdade, não sei se foi Paulo que escreveu, né? O livro de Hebreus. Não existe ainda alguém intitulado escritor de Hebreus. Mas algum disse que foi Paulo, por isso que eu soltei sem querer. Então você pode ir lá e dizer, rapaz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se não veem. Mas para você, o que é a fé? Aleluia. Não precisa me responder não, você só pensa aí. Aleluia. Eu vou ler numa versão mais atual, a linguagem. O mesmo versículo que eu li agora em Romanos 1,17, diz assim: as boas novas se revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. O Evangelho ele é traduzido pelas boas novas, boas notícias. Amém? Quem já recebeu a boa notícia do Evangelho? Qual é a boa notícia do Evangelho? Que Cristo já morreu por todos e todos foram livres do pecado. Amém? E que todos se tornaram justos diante de Deus. Quando eu digo todos, amados, não é todos não, todos que receberam. Amém? Porque existe um pessoal aí pregando por aí que todo mundo agora é justo perante Deus. Mas os justos perante Deus, como a Bíblia diz, são aqueles que recebem Jesus e andam na justiça. Amém? Eu costumo dizer que às vezes a gente fala sobre justiça de Deus, e às vezes a gente tem aquela mentalidade de justiça natural. A justiça natural, né? Que cometeu um crime, o que é que acontece com quem comete crime? Vai preso, né? Normalmente, quer dizer, pelo menos na lei era para ser, né? Para se cumprir assim. Que aqueles que erraram, aqueles que falharam com a justiça, vão presos. Mas a justiça de Deus, irmãos, é algo cabuloso
às vezes até complexo de entender, mas é muito simples. Às vezes a cabeça humana não consegue, por conta da naturalidade da nossa mente, às vezes a gente não consegue absorver na sua totalidade a justiça de Deus. Normalmente, quando você vê que alguém, vamos dizer assim, que alguém bem bacana, vamos supor uma pessoa que era muito boa para a sociedade. Aí, às vezes, aquela pessoa foi assassinada. E o que é que acontece? O povo fica pedindo justiça. Mas qual é a justiça que eles querem? Pegar o assassino e matar. Mas me diga se isso não gera a mesma injustiça que aconteceu com aquele cidadão anterior. É ou não é? Mas o que foi que Deus fez? Em vez de fazer justiça matando, ele fez justiça morrendo. Ele disse, rapaz, para acabar com esse negócio, eu vou morrer por todos. E acabou essa história. É por isso que aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Ou seja, os evangelhos, eles revelam como a justiça de Deus funciona. Mas aí ele diz que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá por fé. Ou seja, você escuta alguém falar algo sobre Jesus, você ouve, aquelas instruções geram algo dentro de você chamado fé, e através disso você faz o quê? Acredita naquilo que aquela pessoa está falando, é ou não é? Diz, rapaz, se eu chegar aqui para você e dizer, rapaz, Jesus morreu por mim e por você, para que a gente possa ter uma vida abundante, e para que quando a gente chega os últimos dias das nossas vidas, que a gente chegue, que a gente morra, a gente vá para o céu. Aí alguns podem dizer, isso é baboseira, onde é que já se viu isso? Onde é que já se viu a pessoa acreditar numa pessoa que a pessoa nem vê? É por isso que a Bíblia diz que é de fé que o justo vive. Tá dando para entender aí? Porque se não for pela fé, a gente não vai fazer nada. Porque, vamos lá, só para deixar um pouco mais claro, eu vou ler a passagem que eu acabei de dizer agora há pouco, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Amém? Clareou mais um pouquinho aí? Vou tentar ser mais claro possível. Abra lá, já está em Hebreus. Você não abriu em Hebreus, então... Você abriu em Hebreus já? Abriram? Rapaz, o povo recebe a revelação na hora, né? Abra em Hebreus 11, versículo 6. A fé, ela não é algo que você hoje acorda, diz, cara, hoje eu tenho fé. E amanhã você acorda, rapaz, só porque às vezes você acordou triste, aí você diz, hoje eu estou sem fé. Isso não deve existir. Porque a fé cristã, ela é um estilo de vida.
E o que é um estilo de vida? É algo que você já é tão praticante que você não para mais de fazer. Tem gente que tem um estilo de vida de academia, né? Você já viu aquele lá que até dia de domingo e feriado vai? Pronto. Esse aí, aquele que... Eu não falo nem muito de academia, mas crossfit. Rapaz, eu já vi um... Isso que é viciante, tá? Não sei, né? Então A fé cristã, ela é um estilo de vida. A gente, até para levantar de manhã, a gente tem que exercer fé. Até para você sentar numa cadeira dessa, você tem que ter fé. Uma fé natural, mas tem. Por quê? Como é que você vai saber que ela suporta seu peso? Porque você já viu ou ouviu alguém sentando, ou então já viu ou ouviu alguém dizendo que serve para sentar. É ou não é? Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6, você abriu? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deixa eu ler aqui para você naquela versão que eu estava lendo nesse instante. Veja o que diz. Eu estou lendo na NVT, amém? Nova versão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Veja só que negócio doido, irmão. A gente acabou de ler que fé é o quê? Aquele que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Quem aqui já viu Deus alguma vez? Ninguém nunca viu Deus. Mas aqui está dizendo que o quê? Que sem fé você não consegue agradá-lo. É impossível agradar a Deus sem fé. Você tem que crer em alguém que nunca viu. E você tem que crer que se você buscá-lo de todo o coração, você ainda vai receber presentes. Aleluia. Eu não sei se você se anima, se você fica olhando um cara de paisagem assim, Aleluia. Mas daqui para o final você... Acho que você dá para entender. Vamos lá em Tiago. Capítulo 1. Não é Tiago esse ali não, viu? É o da Bíblia. Tiago no capítulo 1. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: se algum de vocês precisam de sabedoria, peçam a nosso Deus. Peçam a nosso Deus generoso. E o que? Receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Amém? No versículo 6 ele diz: mas, ou seja, existe uma forma de pedir.
Ele diz, rapaz, você pode pedir. Peça a Deus que Ele é generoso para dar. Mas, quando pedirem, façam isso chorando e se ajoelhando, e, por favor, e perdão, né? É não? Mas quando pedirem, façam com quê? Sem vacilar, meu irmão. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Aleluia. O que é que ele está dizendo aqui? Ele diz, rapaz, Deus não se importa com o que vocês peçam, não. Agora, quando vocês pedirem, peçam com fé. Amém? Peçam com fé. Abra lá em Marcos capítulo 11. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez aqui agora, dessa vez, não é Paulo, nem Pedro, nem ninguém falando não, amados. Eles têm crédito. Mas dessa vez aqui é Jesus mesmo falando. Ele diz, rapaz, mais uma vez a gente está vendo a testificação. Ele diz, rapaz, Deus não se importa com o que vocês peçam não, agora vocês têm que crer. Se vocês disserem a esse monte, para ele erguer, se lançar no mar, ele vai obedecer. Se você não duvidar em seu coração, tem alguns que estão dizendo, queria só ver mesmo um monte se lançando no mar. Pensou ou não pensou? Duvido. Aí, meu irmão, deixa aí, não acontece não. A loucura do evangelho é você escutar um negócio desse e você dizer, rapaz, eu estou procurando um monte para eu mandar ele para o mar agora para eu ver só a bagaceira. Amém? Aleluia. Lá em João, deixa eu ver, essa passagem me veio agora, deixa eu ver se eu consigo identificar onde é que ela está aqui. Lá em João capítulo 16.
Aleluia. Oxe, aqui achei. João capítulo 16, versículo 24 diz assim. Mais uma vez Jesus falando. Você abriu aí em João 16? 16, 24, que é para você não pensar que eu estou inventando. Amém? Até agora, vocês não pediram nada. Repetindo. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. 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 Glória a Deus. Abra lá em Mateus. Capítulo 7. Mateus 7, 7. Diz assim: peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, encontra. E para todos os que batem, a porta é aberta. No versículo 9 ele diz assim: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará o quê? Bons presentes a quem? Aos que pedirem. Aleluia. 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 Mas o problema é que tem muita gente ainda pensando que está importunando Deus quando pede alguma coisa. Eu não vou pedir muito não. Pode ser que ele... Tem gente que diz bem assim: eu vou pedir uma Hilux para ver se eu ganho um Fusca. Quem já ouviu isso? Ninguém, só eu. Foi. Só eu que ouvi isso. Aí eu digo: rapaz, tu tá pedindo a Deus ou ao diabo? Às vezes a gente limita Deus à mentalidade humana. Aleluia. Mas a mentalidade de Deus, amado, é de fartura, é de abundância. Se você for lá em João, ele diz bem assim, que ele mandou o próprio filho dele para que a gente tivesse o quê? Uma vida abundante. Mas aí, deixa eu dizer uma coisa para você, ele não vai lhe obrigar a ter uma vida abundante se você quer viver de miséria. A primeira coisa que a gente deve fazer é mudar a nossa mentalidade. Uma mentalidade de que eu vou guardar isso aqui para eu comer amanhã, porque amanhã não sei se vai ter.
Irmão, quando a gente tem muito, é para dividir, não é para comer e guardar para amanhã, não. Uma certa vez, Jesus falando, ele disse bem assim: não vos preocupeis com o que há de comer ou de vestir. E ele deu como exemplo os pássaros e os lírios do campo. E ele disse: veja os pássaros que nem plantam e nem colhem, mas todo dia estão de papo cheio. Olha os lírios do campo. Quantas vezes tu já viu um desses costurar? É na minha linguagem, essa linguagem, amém? Ele fala uma linguagem mais bonita. Eles nem tecem. Aí ele diz: mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí você diz: homem, quem é Salomão? Só o cabo que foi mais rico do mundo. Eu acredito que até hoje não existiu ninguém mais rico do que ele. Aí Jesus continua falando e ele diz: não valem mais vocês para o Pai do que qualquer um desses? Aleluia. O que é que ele quis dizer? Ele disse: rapaz, se os passarinhos estão comendo todo dia, se as flores estão tão bonitas, se arrumando tão bonita assim, que daqui a pouco vai se acabar. Ele disse que, que Deus os protege, os guarda, os alimenta. Mas ele diz o quê? Que daqui a pouco aquilo ali vai perecer. Quantos sabem que o passarinho não vai para o céu? Então, depois que ele morrer, ele vai ficar na terra e acabou. Ele diz: quanto mais vocês que são filhos de Deus, que são eternos, que são a beleza da criação. Por acaso eu vou deixar faltar alguma coisa para vocês? Aleluia! Por várias vezes você vai ver na Bíblia Jesus dizendo bem assim: homem de pequena fé. Mas por algumas vezes também você vai dizendo: eu nunca vi fé igual a essa. Aleluia. Ou seja, a fé, ela pode ser aumentada, como pode ser diminuída. Amém? Deixa eu provar aqui para você. Abra lá. Aleluia. Abra lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus, por ouvir as boas novas de Cristo.
Amém? Aleluia. Aleluia. Perdi aqui o versículo agora, mas ainda bem que eu lembro de cabeça, né? Porque senão... A mulher do fluxo de sangue. Ela fez o quê? A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E depois ela fez o quê? Ela disse. Ela ouviu e ela disse: se eu somente tocá-lo, eu serei. Então ela fez o quê? Ouviu e disse. Aleluia. Aleluia. Então nós lemos que o quê? Que a fé vem por onde? Então aquela mulher, ela ouviu, gerou fé no coração dela. E ela fez o quê? Ficou calada? Ela disse. Aleluia. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Eu já li lá aquele versículo de Marcos 11, não foi? Mas nós vamos ler já de novo e agora você vai entender mais um pouco sobre ele. Nós vimos agora que a fé ela vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir filme, não é ouvir série, mas é ouvir a palavra de Deus. Amém? Não é por assistir os 10 mandamentos da Record. Quando aqui a Bíblia fala por ouvir a palavra de Deus, você pode traduzir também por ver. Por quê? Porque você pode ler, né? E você lendo é como se estivesse também ouvindo. E quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, isso ali vai gerar fé no seu coração. Mas aí nós descobrimos também que nós temos que falar para quê? Eita Jesus amado, ninguém ouviu. Nós cremos, por isso falamos. Lá em Marcos, eu vou ler de novo agora, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, não é qualquer um que mentalizar ou que for com poder da mente, não. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e te lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, mais uma vez ele reforça aqui. Você tem que crer, você tem que falar, agora você tem que falar, agora você tem que crer no que você falou. Né? E aí tudo o que disser lhe será feito. Mais uma vez ele repete 3 vezes. Que é para você não esquecer. Rapaz, se você disser e crer que no que você diz, e tudo que você disser vai ser feito. Amém? Aleluia. 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 Abra lá em João, 3 João, na verdade. 3 João. Oxi, tem até esse, é? Só quem sabe é quem estava lá. Quem não estava. Veja o que diz em João, em 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade. E o quê? Saúde. Assim como é próspero a tua alma. Foi aquilo que eu estava falando mais atrás, né? Que às vezes a nossa mentalidade não deixa a gente pedir a Deus. Porque a gente acha que quanto melhor, mais humilde. Não posso pedir para não fazer raiva a Deus. Mas aí João está dizendo o que aqui? Faço votos pela tua prosperidade. Assim como é a tua alma. O que é a alma? É a nossa mente. Nosso intelecto. Eu ouvi a história de um cara que ele era bilionário. Eu não sei contar bem a história, mas eu me lembrei agora. E ele, de uma hora para outra, ele é bem conhecido, eu não me lembro agora quem é. Ele perdeu tudo. Ficou liso. Mas a mentalidade dele era de bilionário. E aí o que foi que aconteceu? Um ano depois o homem estava com o mesmo dinheiro. Aí você disse, não tem condição. Como é que pode isso? Só pode ser pacto com o diabo. O diabo não tem nada para dar a ninguém não. O diabo é só um enganador barato. A Bíblia diz que quem nos dá força para adquirir riquezas é Deus. E em um ano aquele homem retomou sua fortuna. Por quê? Porque a alma dele, a mentalidade dele era próspera. Ele não tinha costume com pobreza, meu amigo. Ele disse, rapaz, eu não tenho costume com pobreza não, e isso aqui não é para mim não. Aí eu digo uma coisa para você, teu pai é o dono do ouro e da prata.
Por que é que nós temos que ter mentalidade de coisinha, de pouquinho, de tiquinho, de isso não é para mim, isso... Aleluia. Pode dar um sorriso de vez em quando para saber que está vivo. Aleluia. Aleluia. Vamos ler mais um, né? Leia lá em... Oh, leia, ó. Leia também. Abre lá Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Diz bem assim: a bênção do Senhor traz pobreza e tristeza. É não? E traz o quê? Oxente, na Bíblia tem dizendo assim. Fala, meu Deus do céu. Riqueza é de Deus. A bênção do Senhor traz riquezas, vírgula, e não permite que a tristeza acompanhe. Ele não só traz dinheiro não, meu filho. Não é só riqueza não. É rico e feliz. Quantos milionários não tem aí por aí querendo pular do prédio que ele comprou por 3 bilhões de dólares no 20º andar? Não quer pular de lá para cá em cima da Ferrari lá embaixo? Quantos deles? Por quê? Porque o dinheiro em si, ele não traz... o dinheiro em si, quando você corre atrás dele, e quando você se... Como é que eu posso dizer? O dinheiro em si só, quando você faz dele o seu Senhor, ele não vai trazer felicidade. Mas a bênção de Deus, ela traz dinheiro e ainda traz felicidade. Amém? Rapaz, aí você diz, rapaz, por que é que eu só tô lisinho? A Bíblia diz que aquele que pede com fé e não duvida no seu coração, crê naquilo que disse, aquilo que disse se fará. Rapaz, se essa riqueza não está manifestando nas nossas vidas, rapaz, tem alguma coisa errada com a gente, que a Bíblia não mente. A Bíblia diz que Deus vela por ela dia e noite. Dia e noite. Deus vela sobre a sua palavra, para que ela se cumpra. Amém? Aleluia. Parece que você não fica feliz com isso. Meu Deus do céu. Abra lá em Isaías capítulo 1, versículo 19. O louvor pode vir. Isaías 1,19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos de onde? Dessa terra. Aleluia. Aleluia.
Abra lá agora em 2 Pedro, para a gente finalizar. 1:3. 2 Pedro 1:3. Aqui vem uma chave importante para tudo isso que eu falei. Segunda Pedro 1:3 diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento. Diga conhecimento. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E porque falta conhecimento, a gente não desfruta. Quer ver alguém que está desfrutando das bênçãos? Pode ter certeza que esse caba anda lendo a Bíblia de vez em quando. Não só lendo, mas crendo. E não adianta você ler, você chegar lá e dizer que vê lá, Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões não passaram nem perto dele. Aí disse, oxe, esse leãozinho aí era domesticado. Era daqueles que os cabas lá na Índia cria, lá que eu vi já, que tem um zoológico, o pessoal tem em casa. Mas é interessante, daqui a pouco jogaram os outros e o leão não deixou nem cair no chão. Aí você escuta aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego que foram jogados no fogo. Nem cheiro de fumaça os homens tinham. Aí você diz, oxe, isso é tudo história de carochinha. Aí, meu irmão, aí não vai desfrutar de nada mesmo, não. E o mais cabuloso, você vê um homem sendo jogado no mar, uma baleia engole, serve de táxi para ele, vai deixar lá onde ele... Só. Aleluia. Quem já viu a história de Jonas aqui? Ninguém nunca viu, não? Se você não conhece a história de Jonas, depois você dá uma lida lá. É coisa de crente, viu? É coisa de crente. Porque o cara acreditar numa loucura dessa, meu amigo, que o cara foi jogado dentro do mar. A baleia engoliu. Aí ele estava indo para uma cidade ele estava indo para lá, a cidade que ele tinha que ir ficava para colar. Aí a baleia engoliu. Espera aí que eu vou lhe dar uma carona. Chega lá e cospe ele lá fora. A cabeça da gente fica assim, fica? Rapaz, se a Bíblia dissesse que tinha sido Jonas que tinha engolido a baleia, eu acreditava. Se dissesse assim, Jonas engoliu a baleia, eu dizer, rapaz, eu não imagino, mas eu sei que aconteceu, o que Deus está dizendo. Aleluia. 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 Eu não sei para você, meu irmão, mas os dias mais prósperos da minha vida estão na minha frente. Aleluia. Eu não sei você, mas eu sempre fico na expectativa. Presentes inesperados vão chegar. Por quê? Porque eu estou na vontade de Deus, meu filho. A Bíblia diz que aquele que busca Deus recebe presentes. Eu acabei de ler para você, mas vocês já esqueceram. Esqueceram não? Amém. Eu não li que Deus, aqueles que
é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, e que aqueles que o buscam têm que crer que Ele existe e que Ele ainda é galardoador dos que o buscam, presenteador dos que o buscam. Se você não está esperando presente, meu filho, deixa que eu espero por você. Fazer igual a Bruno, receba é tudo. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. A Bíblia diz lá em... A Bíblia, ó. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 para a gente renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. O que é renovar? Tornar nova de novo. Né? Renovar. Às vezes a gente não está crendo, não está recebendo as coisas de Deus porque a gente ouviu que o que? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes a gente está ouvindo tanta coisa fora disso tudo que não sabe nem o que é fé. Se você for lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é o único exemplo bíblico, exemplo não, é a única definição bíblica de fé. A única definição bíblica de fé está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Mas aí, como Deus sabe que nós aprendemos mais com exemplos do que com teoria, Ele botou, aleluia, aleluia, Ele colocou mais 39 versículos, só de exemplo. Aí eu te pergunto, tu já leu algum desses? Quantos desses exemplos de fé tu já leu? Depois que ele diz o que é fé, né? Aí no versículo 2 ele diz assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam o meu testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que não se vê, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deixa eu explicar melhor. Aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que Deus estava vendo, com os olhos naturais. Se você for lá em Gênesis, você vai ver. Você vai ver lá que diz bem assim: a terra era sem forma e vazia. Mas a primeira vez que você escuta Deus falando, não é assim: eita, olha Jesus, Espírito Santo, tá tudo vazio aqui, ó. Vala, meu Deus do céu, que bagaceira. Não. Deus olha e diz assim, a Bíblia diz, o narrador conta: a terra era sem forma e vazia. Aí ele fala: e disse Deus, haja luz. Ele viu trevas, mas ele não ficou lá. E agora? Trevas, escuro, dedo no olho. Não, ele arrumou logo a solução. Ele disse: haja luz. Talvez você olha para o bolso e diz: rapaz, o narrador vem e diz: o bolso estava sem forma e vazio. Aí você vai e diz: haja dinheiro. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nenhum aqui, quer dizer,
Tem uns aqui mais velhinhos já, que já tem contas para pagar. Mas a maioria não tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mês na casa de vocês chega um negocinho chamado conta de água e outra conta de energia. Todo mês, meu amigo, faça chuva ou faça sol. Pensa um negocinho que você não precisa crer para chegar. Sabe o que é que você pode fazer? Pagar. Aí você diz, mas rapaz, mas eu não trabalho. E quem disse que o dinheiro de Deus é papel? Pega lá as continhas lá, ó. Olha assim, ó, ajuda papai e mamãe. Porque vai te ajudar no futuro isso. Conta de energia, conta de água. Bota a mão e declara. Paga em nome de Jesus. Paga em nome de Jesus. Senhor, eu creio no dinheiro chegando no meu bolso para eu pagar essas contas para meu pai e para minha mãe. E se você tem, você pode fazer a mesma coisa para você. Você pode chegar lá e aquelas contas dizendo, rapaz, você não vai me pagar esse mês. Você diz, eu vou sim. Você já tão paga. Rapaz, mas eu não estou vendo dinheiro nenhum. Mas a fé é isso mesmo, meu filho. A fé não precisa ver para falar, não. Aleluia. Da mesma forma é a fé para curar. Você pode olhar até ver a enfermidade. Você diz, realmente, ela está lá. Mas não vai ficar mais.